está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 17 de abril de 2019. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Muito bom dia para você que já nos acompanha na live de abertura no Facebook da 93 FM. Está no Facebook, corre no Face da 93 FM e acompanha agora a nossa live de abertura. Muito bom dia para você que já nos acompanha. É sempre um privilégio muito grande para nós termos você aqui, também com a gente na 93 FM. Estamos juntos no Debate 93. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores, bom dia especial para quem está acompanhando a gente aí no Facebook. Bom dia para você que está comemorando o aniversário do seu pastor e da sua pastora hoje. 96803-8319 é o WhatsApp. No WhatsApp, pelo WhatsApp, tá, gente? Não pelo Face, mas pelo WhatsApp. Você manda o nome do seu pastor, o nome da sua pastora e o nome da sua igreja, que aqui ao final nós iremos orar por eles. Eles estão fazendo aniversário hoje, a gente ora aqui ao final. É muito bom, minha gente. Eu quero encorajar você a celebrar a vida, sabe, gente? Celebre a vida. Celebra, agradeça a Deus pela vida das pessoas que você conhece, pessoas que você respeita, que você ama, os pastores queridos que estão nos acompanhando, as esposas dos pastores, os maridos das pastoras, quando estes não são pastores. É sempre um privilégio muito grande pra gente, além de celebrar com você, igreja querida e amada que hoje comemora o aniversário do seu líder espiritual. Nós estamos juntos aqui na 93 FM. Esta, minha gente, esta aqui é a rádio do povo de Deus. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Ouvinte mandou, a gente responde, conversa, debate. Deus pode se recusar a responder uma oração? Deus pode? A pergunta, escutem bem, hein? Deus pode se recusar a responder uma oração? É a primeira fala da nossa ouvinte. Ela continua: tenho orado incessantemente pedindo a Deus uma resposta para as minhas petições, mas parece, diz a ouvinte, que ele não me ouve. O pecado impede que a resposta de oração seja ouvida? O pecado é uma barreira para que a gente venha ouvir a voz de Deus? Querer muito pode prejudicar a minha sensibilidade espiritual? O que fazer quando oramos pedindo uma resposta a Deus e a resposta não chega, hein? Como viver com fé e alegria, mesmo sem ter os meus pedidos atendidos em oração? Vou tentar ser bem didático, tá, ouvinte? Pergunta após pergunta, ouvindo os nossos queridos ilustres debatedores no programa de hoje. A primeira pergunta é essa: Deus pode se recusar a responder uma oração? Vou começar ouvindo o presidente, pastor José Magalhães Furtado, o presidente da nossa mesa debatedora. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nessa mesa tão seleta, nesse dia tão abençoado. Eu achei interessante a forma como ela se expressou. Me parece ser uma crente nova, que está começando a andar nos caminhos da fé. E fazendo um comparativo com os cananeus, né? As centenas de divindades entre os cananeus, e o judeu, pela ação de Deus, acabaram compartilhando lá do mesmo território. Mas o Deus dos judeus é diferente. Ele é único, ele é Senhor, ele é todo poderoso. E nós nos aproximamos dele com ações de graças, com temor no coração. Não impomos nada a Deus, não há nada que se possa impor a Deus, ao contrário, nós pedimos misericórdia,
porque é a tua graça que me basta. Pastora Virgínia Estevão, muito bom dia, seja bem-vinda à nossa menina da mesa de hoje. Deus pode se recusar a responder uma oração? Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia, queridos ouvintes. Deus é Deus, né? São coisas que as pessoas precisam entender. Às vezes você se fixa numa promessa de Deus que Deus fala, olha, tá lá na palavra. Se você pedir, você vai conseguir. Dar-se-vos-á. Aí você fica naquela promessa. Só que você esquece que Jesus também disse, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então é muito importante que essa querida ouvinte entenda que Deus, ele está disponível a fazer a vontade de uma pessoa, desde que isso seja a vontade dele. E a questão de saber quando Deus fala não, quando Deus fala sim, quando Deus fala espere. Agora, de todas as formas, Deus sempre vai operar naquela oração. Deus sempre vai estar respondendo. Renato Vargens, muito bom dia, seja bem-vindo. Deus pode se recusar a responder uma oração? Bom dia, JR, bom dia, debatedores e amigos da Rádio 93. É claro que sim, né? Ele é o Senhor, ele é soberano, ele faz o que quer. O que me assusta, às vezes, é ver o pessoal achando que pode colocar Deus na parede, né? Pode dizer, olha, eu já vi pessoas dizendo o seguinte, não, Deus é obrigado a responder às suas orações. Não é isso que as Escrituras nos ensinam. As Escrituras nos ensinam que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e que nós devemos nos submeter à sua vontade, entendendo que ele sempre tem o melhor para cada um de nós. Portanto, ele pode dizer não sim. Pastor Ricardo Pinudo, muito bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 também de hoje, meu querido. Deus pode se recusar a responder uma oração? Bom dia, JR, bom dia a todos os irmãos, toda a família 93. Com certeza Deus pode. Deus, ele pode todas as coisas, né? Ele é soberano, como já foi dito. Dessas três respostas que Deus, em tese, nos dá sempre, né? Que geralmente nossos olhos, nossos ouvidos estão voltados sempre para o sim, para que Deus nos dê o sim. Mas Deus também responde negativamente. E uma das respostas de Deus que muita gente ignora é esperar. Quando Deus não responde, quando eu digo, né, entre aspas, que Deus não me respondeu, Deus já me respondeu, espere. Então é para eu esperar o tempo dele. E muitas vezes a gente não considera essa resposta e opta em dizer que Deus ainda não me respondeu. Mas Deus já respondeu, para que ela espere no Senhor o melhor momento e a vontade dele será manifesta. Então Deus responde. Sempre. Então, se Deus responde sempre... Ele pode também não responder se ele não quiser. Não, mas ele responde ou não responde? Sempre. Se você considerar... Não, se ele responde sempre, como que ele não pode não responder? Pode não responder. Às vezes ele não responde. JR, existem duas então coisas diferentes entre Deus poder responder ou não e o que ele responde. Há uma diferença. Ele sempre tem o livre-arbítrio, a decisão, aquela decisão de não responder se ele não quiser. Mas acontece que Deus, para Deus, é importante que ele responda, porque a oração é o veículo da comunicação que você tem com Deus. Se Deus se colocou à disposição de responder, não faz sentido Deus não responder. Então ele sempre Deus responde. Sempre. Até porque, mas existem momentos nas Escrituras que você vai ver que Deus não responde. Então há um personagem narrado no livro de Salmos, me falta a memória agora o nome dele, em que ele passou a vida dele toda sofrendo agruras das mais terríveis possíveis. E não há respostas. Quando você olha também a Jó, por exemplo, você vê que em nenhum momento o Senhor responde a Jó o porquê do seu sofrimento. O que a gente não pode é determinar ao soberano o que ele deve e não deve fazer. O soberano, ele pode ficar quieto, ele pode calar-se e não responder. Não necessariamente implicando de forma efetiva de que o seu silêncio significa dizer que ele não está respondendo, mas que ele não quer responder. É uma linha tênue, difícil de ser tratada, mas você vai ver exemplos nas Escrituras em que Deus absolutamente não responde. Você vai perguntar, você vai ver, por exemplo, no episódio de Jó mesmo, os amigos de Jó, né, discutindo a razão, as razões do sofrimento do moribundo. Mas você não vai ver em nenhum momento Deus dizendo para ele, você sofreu por causa disso ou por aquilo outro, ou que seja lá o que for. O que você percebe é o Deus soberano
agindo conforme ele quer. E do jeito que ele quer e do modo que ele quer. Agora, eu reconheço que é uma linha tênue, porque você dizer que ele não responde, significa dizer também, será que ele calou-se? É tênue, mas ele faz o que quer, isso é importante que a gente entenda. Isso aí com certeza é indiscutível, né? Pra gente que, todo aquele que depõe, que se coloca diante de Deus e atende a seu chamado e depende dele, está se deleitando nele, isso é indiscutível. A questão que eu vejo aqui, muitas pessoas, quando diz que Deus não respondeu ainda, é porque ele ainda não disse aquilo que eu quero ouvir, ou se ele ainda não me atendeu na minha petição. Aí que a gente fala que, em tese, Deus responde todas as orações, quando ele diz, e muitas vezes ele sinaliza sim, não, e quando ele se cala, como em João 8, por exemplo, quando vieram inquirir sobre a mulher que foi pega em adultério, e na verdade só trouxeram a mulher, e a lei disse que os dois deveriam ser trazidos, Jesus, ele abaixo começa a escrever, e o silêncio, aí o que ele escreveu, né, a gente só vai saber no céu, mas o que o texto diz é que eles foram saindo e eles reconheceram, e diz que quem não tiver pecado atire a primeira pedra. Mas a questão, ele não respondeu diretamente o que eles perguntaram, mas ele respondeu resolvendo o problema da mulher. Paulo, então, a minha graça te basta. Exatamente. Então, assim, a resposta de Deus para Paulo é uma resposta de alívio, mas talvez não seria aquilo que Paulo queria, né? Queria receber, exatamente. Mas aí nós temos que trazer a distinção, para ficar um pouquinho mais claro. O senhor usou uma expressão muito boa, a diferença entre responder e atender. Então, a pergunta do ouvinte é responder, não é atender. Por isso que eu estou na ênfase aqui no responder, se Deus não pode, se Deus não faz, porque existem coisas, eu vou dizer uma frase aqui pesada, eu estou adiantando, para algumas pessoas uma frase pesada, tem coisas que Deus não pode fazer. Perfeito. Pecar, por exemplo. Sim. Exatamente. Ok? Então, é preciso que a gente entenda, tem coisas que Deus não faz. Pecar, por exemplo. Então, se contradizer, ir contra a sua palavra, ir contra as suas promessas estabelecidas nas Sagradas Escrituras e não na mente criativa ou inventiva de alguém. Então, Deus tem as suas bases, sobre as quais nós tratamos através da teologia, ou seja, o estudo de Deus através das Sagradas Escrituras. Você vai buscando, ele vai dizer assim, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Aí alguém levanta e diz, não pode botar Deus numa caixinha. É verdade, amém, Deus é muito além disso. Mas o fundamento que a gente deve discutir para poder avançar na reflexão é a Sagrada Escritura. Ele nunca vai ferir a sua palavra, perfeito. Né? Então a gente tem uma distinção entre esse aspecto que envolve o responder, Deus responde, sim, ou atender. Então quando Deus diz a minha graça te basta, ele atendeu ou ele respondeu? Respondeu. Quando, em alguns casos, Jó, a pergunta que Jó faz é por que está acontecendo comigo e tal, e essa resposta para esta pergunta não vem, mas ele consegue, ele avança, ele tem um suporte, a presença de Deus, lá na frente ele vai descrever, porque o lá na frente não era naquele momento. Não é, quer dizer, lá na frente, quer dizer o seguinte, será que a conclusão de Jó, eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, foi só lá no final? Ou era uma conclusão construída ao longo da caminhada, ele foi isso, e depois ele fechou com uma frase. Como a gente aqui está conversando, daqui a pouco fala, olha, eu acho que é isso assim, mas quando a gente fala isso, não é que aconteceu agora, né? Entendeu? Exatamente. Eu tenho que encerrar a live. Tá tão bom com a live aqui, os ouvintes participando comigo aqui. 18 minutos só, mais um minutinho. Vai lá, presidente, deixa o presidente falar. Então, tem um pormenor que eu queria destacar. No caso humano, no meu caso, por exemplo, eu não respondo alguma pergunta preconceituosa, eu não respondo. Eu não respondo uma pergunta desrespeitosa. Olha, eu estou no degrau lá embaixo. Imagine Deus. Deus não é obrigado a responder questões que estão fora do mínimo do respeito, do consenso, amém, da regularidade da vida. Quer acrescentar, queridos? Eu quero. A pergunta número um. Pergunta número um. Deus responde, Deus pode se recusar a responder uma oração? Eu acredito nessa questão do poder, né? Deus pode tudo. Esse é um ponto. Agora, diante disso, é muito importante que as pessoas entendam que Deus não está atrelado à sua necessidade. E muitas vezes a sua necessidade você nem sabe. Então, ele já está olhando na frente. Então, o que eu responderia a essa ouvinte é que, olha, aguarda, busca sinais de Deus, se o que ela está pedindo é a vontade de Deus. Porque Jesus, quando ele disse, olha, todavia não se faça a minha vontade, mas a sua, ele condicionou
esse andar na vontade de Deus. Então, acredito que quando ela se posicione a andar na vontade de Deus, ela vai entender que aquilo que ela quer talvez não seja o momento, ou talvez não seja a vontade de Deus. Muito bem, quero agradecer a você que está nos acompanhando aqui na live, no Facebook da 93 FM, aqui sob protesto, eu tenho que encerrar a nossa live, agradecendo a sua audiência, a sua participação, é o quê? Amanhã, então está sendo anunciado aqui agora que amanhã nós vamos ter a nossa transmissão do programa inteiro. Muito obrigado a você pela sua enorme audiência, pra gente é um privilégio quando você nos acompanha pelo rádio e vai nos acompanhando pelas várias plataformas. É muito legal. Continue com a gente aqui na 93 FM, são 11h20. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. A pergunta seguinte, minha gente, é: o pecado impede que a resposta de oração seja ouvida? E eu preciso da ajuda, entendeu? De vocês me ajudarem a responder aqui a essa ouvinte. E a distinção que deve ser feita aqui, quer dizer, pecado, pecador. Como é que a gente lida com isso aqui? Eu acredito que sim, com certeza. Na linha de comunicação, e tem aquele velho, um dos primeiros exemplos que eu recebi na minha vida de escola dominical, é a questão do tubo, né? Do tubo de água. E um grande exemplo é ali o da pia da cozinha, né? Que muitas vezes tem que jogar aquela aguinha quente para desfazer aquela gordura. Porque às vezes você vai lavando e a gordura vai impedindo. E assim é o mesmo processo que acontece de forma cardíaca, né? Então vai entupindo. Chega um momento em que essa comunicação ela é impedida. Então o pecado, né, e bem usado, né, nessa minha analogia aí da questão da gordura, ele vai impedir o canal de comunicação com Deus, e isso vai trazer ruído nesse processo dela de entender, dela mensurar, dela poder decodificar o que Deus está falando para ela. Nesse processo de pecado que vive, e aí o pecado traz, ela cita aqui umas questões de insistência, vem a ansiedade, e aí a questão da emoção. Se eu quero ouvir muito, eu quero muito isso impede o meu diagnóstico? Pode impedir. Claro. Então, em linhas gerais, aquele que está no Senhor, eu usei a palavra deleitar, né? E é ser amamentado por Deus, é tomar leite de Deus, é ser carregado no colo por Deus, depender de Deus como uma criança da sua mãe. A gente precisa, quando nos entregamos a Deus, a gente depender dele e descansar nele. Então não há um outro motivo, a gente pede a Deus, pede para que ele haja, mas se não aconteceu ali, a gente tem que dar um passinho atrás e depender de Deus, entender o que Deus está nos dizendo, entender na calma. Eu não posso jogar minha ansiedade sobre aquela promoção, sobre esse carro novo, sobre essa aprovação, porque isso vai gerar uma ansiedade e vai trazer um incômodo de não me levar a depender de Deus naquele processo que ele está para me responder. Eu posso dizer que seria uma linha ocupada, né? Você está tão ocupado em querer fazer a sua própria vontade, querer fazer as coisas, que você não consegue perceber o que Deus está fazendo na sua frente. Simplesmente não consegue perceber, porque você está tão cheia daquilo, tanto você quer aquilo, e aquela vontade, aqueles erros que você comete de ficar teimoso naquela situação, de não querer olhar outras situações que Deus está te mostrando. Isso literalmente pode te prejudicar bastante de você enxergar o que Deus já está fazendo na sua vida. Entendo que a falta de compreensão. E de onde vem a compreensão? Obviamente, de uma vida próxima, né? A gente não compreende aquele que está distante, com quem a gente não tem relacionamento nenhum. Amém. Então, isso é um impeditivo, né? Impeditivo para o que Deus quer e pode fazer sobre a nossa vida. Outro detalhe que eu acho, outro pormenor, detalhe francês, que eu quero usar, é a questão do modus operandi de Deus, né? Deus tem o seu jeito, tem a sua forma. E sou eu que devo me adequar a Deus e não Deus se adequar a mim. Ele já se adequou a mim quando ele desceu à esfera humana, tornou-se ser como nós e morreu na cruz em meu lugar. Agora eu tenho que fazer a minha parte. Amém. Claro. Renato, pastor Renato. Uma coisa é o pecado, outra coisa é a prática do pecado, né? A prática do pecado, desenfreada ou a obstinação em viver na prática de uma iniquidade, isso com certeza pode fechar
os céus quanto à resposta de Deus às nossas vidas. E a gente vai ver exemplos nas Escrituras. Outra coisa são pecados que comumente nós cometemos no nosso dia a dia, e claro que comumente também pedimos perdão ao Senhor. Porque senão a gente entra numa neura, aquela coisa, não, olha, pecado não confessa. Exatamente. Então, assim, o problema é a obstinação. É aquele que vive efetivamente na prática do. Aí entra outro fator, né? Possivelmente, será que é regenerado? Será que, né? Então é uma outra questão que precisa ser observado, né? Mas a gente precisa entender que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados passados, presentes e futuros, né? Então a sua graça, a sua misericórdia, ela nos cobre diante de todas as iniquidades e de todas as nossas transgressões. Olha, quando o nosso ouvinte continua perguntando e agora chega no ponto aqui de que o querer muito pode prejudicar a minha sensibilidade espiritual, há pessoas que podem se confundir no processo até por conta de uma repetição. O querer muito, desejar muito, pode prejudicar o seu entendimento de uma resposta de Deus, pastora Virgínia? Começa ouvindo a irmã. Eu acredito que quando você quer muito uma coisa, é necessário para que você queira, é importante que você queira muito alguma coisa. Você começa a basear a sua fé em firme fundamento das coisas que você espera. Eu só acho que isso pode ser muito, muito mal resolvido quando você trabalha numa esfera de ansiedade e de que não só obstinação, teimosia também, uma conclusão de que se você não tiver aquilo, a sua vida não vale nada, as situações não valem nada, as pessoas da sua volta também não valem nada. Então você coloca toda a sua fé, toda a sua energia, tudo aquilo que você acredita em cima de uma conclusão de alguma coisa que você queira. Aí eu acho extremamente perigoso. Você está valorando uma situação muito maior do que a vontade de Deus. Isso eu acho extremamente perigoso para uma pessoa. Debatedores queridos. Tem o texto bíblico, né, sobre a mulher que perdeu a moeda, tinha 10 dracmas e perdeu uma, e o texto diz que ela buscou com diligência, com insistência até achar. E esse é um tema que o pessoal confunde. Estou orando a Deus tantos anos. Existe a insistência e a teimosia. A diferença uma da outra é a questão do foco, da razão, do objetivo, do que Deus gerou no coração delas, se há promessa, se não há. Ali ela busca com diligência, com insistência, porque ela sabia o que perdeu e onde perdeu. Então ela procurava dentro da sua própria casa. Ela conseguiu esse diagnóstico, que não tinha mais 10 moedas e sim 9. Então ela sabe que está procurando uma moeda e onde está procurando. É diferente do que a pessoa fica pedindo, sem promessa, sem nenhuma necessidade de cunho, de característica de permissão de Deus no ministério, na vida, e a pessoa se torna teimosa e teima em algo que não é uma insistência em Deus. E tem um detalhe aqui que é importante, e aqui eu peço ajuda de vocês para a gente explicar e entender. Primeiro entender, depois explicar, né? Se uma pessoa deseja alguma coisa, ela pede isso. Ela está pedindo isso, né? O Tiago escreve que se você vai pedir sabedoria, peça com fé, acredita no que você está pedindo. Que Deus pode te dar. E a Bíblia diz que Deus faz isso, nada lhes impropera, não cobra essa conta, te dá isso, aquilo que você está pedindo, e ele está falando de sabedoria. Aí eu pego esse texto, peça com fé, em nada duvidando. Não seja como as águas do mar, né? Essa ida e vinda, essa inconstante. Muito bem. Eu pego isso e digo assim, agora eu vou pedir isso. Eu quero um bem, especificamente. Eu quero um alguém, especificamente. A pessoa com aquela ideia em mente, ela ora com fé. E ela diz, não, eu tenho fé que eu vou receber essa bênção. E aí fica um processo de você não se submeter ao querer de Deus, e ao mesmo tempo, se você pedir sem fé, espera aí, tá aquela conversinha, né? Como é que trabalha isso? E a gente fica ainda equilibrado, sabe, biblicamente, saudável, sem enfermar espiritualmente. Será que há uma expressão que eu tenho refletido muito, que delineia algumas coisas? Como está o nosso contentamento, né? Será que Cristo é o nosso contentamento? Será que a vontade de Deus nos contenta? O problema, às vezes, da gente querer alguma coisa obstinadamente, fere ou coloca no bojo ou no fundamento que aquilo que a gente deseja, que aquilo que a gente quer
é mais importante do que qualquer coisa na vida, do que o próprio Deus. Isso promove e constrói, de certa forma, um tipo de idolatria. Nós perdemos o entendimento e a compreensão sobre o que significa contentamento em Cristo. Nós perdemos o entendimento e a compreensão de que Cristo é suficiente. Quando Cristo deixa de ser suficiente, a gente começa a colocar algumas coisas como suficientes para poder trazer para a gente satisfação. E aí a gente fica desesperadamente pedindo a Deus que possa nos trazer aquilo. E Deus não nos vai nos dar, Deus não vai conceder isso para a gente. Aí você vê, por exemplo, pessoas colocando, se eu conseguir um bom namorado, uma boa namorada, e se eu vier a casar, eu vou ser pleno, eu vou ser feliz. E aí ele fica ali, Senhor, me dá esse casamento, me dá isso. Mas o que é que está motivando no fundo? O que no fundo mesmo motiva é essa raiz idolátrica do homem que quer alguma coisa que possa lhe trazer satisfação e plenitude fora de Cristo. Cristo é a nossa satisfação e a nossa plenitude. E a partir do momento em que a gente consegue desenvolver isso e colocar a nossa vontade, como o próprio Senhor disse, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade, a gente compreende que essa vontade de Deus age soberanamente na vida da gente e a gente se contenta nisso. Olha o que Paulo disse. Aprendi a viver o quê? Contente em toda e qualquer situação. Tanto ser honrado como ser humilhado. Tanto ser viver em fartura como em fartura. Quando farta tudo, né? Como diz o mineiro, né? E ele diz, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Cristo é tudo. Eu acredito nisso também, desse posicionamento de você avaliar que quando você quer alguma coisa, é importante você querer, é importante você acreditar no que você quer, que você condicione o seu querer à vontade de Deus e esteja aberto a perceber que talvez o que você queira não seja a vontade de Deus, então abra mão disso. Então é muito importante, é uma condição, né, sine qua non, uma condição pela qual você precisa passar. Vai lá, pode falar. Então, nós sempre estamos aprendendo. E aprender com Deus é uma necessidade do ser humano. E quanto mais nós tentamos, menos aprendemos. Mesmo chegamos, olha, não sei nada. Acho que essa humildade nos faz crescer. Entendo que, estou aqui na cabeça um caos de interior, de que um pai mandou o filho estudar no exterior. Mandou o garoto e tal, e todo aquele investimento que é necessário fazer e tal. Aí passa um tempo, o pai recebe uma carta. Pai, manda-me dinheiro. O velho ficou uma fera. Mulher, olha o que o moleque escreveu. Pai, manda-me dinheiro. Impositivo, tá me dando ordem. A esposa falou, não é assim não. Está escrito não. Pai, manda-me dinheiro. Tadinho do meu filho. Não é uma entonação, né? Fora de lugar, fez com que um resultado podia ser trágico quando, né, alguém interferiu aí. Eu acho que o Espírito Santo é o melhor tradutor de tudo que a gente diz. No Salmo 23:1, eu ia até citar o Posso Todas as Coisas também, mas Filipenses, mas existe também a questão de Salmo 23, que muita gente interpreta errado, de uma forma equivocada aí, que posso todas as coisas, né? Ou melhor, o Senhor pastor e nada me faltará. A exegese bíblica, o conteúdo, o interesse, o objetivo, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Esse é o conteúdo. Esse é a real intenção do salmista. O Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada. E aí, JR, dentro disso aí, eu me lembro de uma experiência que eu passei com tive gêmeos. Acho que eu já falei sobre a minha experiência com gêmeos que faleceram. Deus me deu 2 filhos, hoje maravilhosos, mas em 2002 nós tivemos gêmeos, eu e Cláudia, e aí nasceram os 2, e um morreu 4 dias depois, morreu no dia seguinte, e o outro 4 dias depois. O segundo, eu cheguei para a doutora e perguntei o que ele precisa fazer, o que precisa acontecer com ele. E ela me disse o que precisaria acontecer para que ele, organicamente, biologicamente, qual seria o milagre. E eu fui no hospital, naquele dia, entrei no banheiro, orei a Deus e pedindo exatamente, oração especial, aquele milagre. E eu orei como jamais tinha orado antes. E senti a presença de Deus de maneira muito forte ali. E quando saí daquele banheiro, uns 15 minutos, eu voltei na doutora e falei, e aí? E a doutora, não mudou nada.
E quando ela falou não mudou nada, continua no mesmo quadro, Deus falou assim, eu estou no controle. E ali Deus me deu uma paz e eu falei para a Cláudia que Deus ia levar. E foi o que aconteceu. Então, às vezes, a gente acha que pelo fato de ser servo, ser crente, obedecer a Deus, fazer tudo certinho, a gente acha que todas as coisas que a gente pede, Deus vai nos atender da forma que a gente acha. Mas logo depois Deus nos deu 2 filhos maravilhosos, Uriel e Adiel, que estão hoje aí, e levou Adriel e Airan, e nos dá uma bênção de vida tão maravilhosa, que a gente entende qual era o propósito de Deus naquele momento. E hoje, a gente não, o que eu digo a essa irmã é que Deus está ouvindo a oração. Se ele ainda não entendeu o que ela quer, porque Deus tem um propósito com ela. Num tempo, ou como nós já falamos, Deus tem algo diferente e maior ainda para ela. Então, que ela dependa do Senhor e espere no Senhor. Dentro dessa reflexão, meus queridos, é importante a gente também observar que pode haver uma diferença entre em nome de Jesus e se Deus quiser. A Bíblia me ensina, na oração do Pai Nosso, do Getsemane, e na Epístola de Tiago, a dizer, se Deus quiser. Amém. A dizer, seja feita a vontade do Pai e não a minha. É o que a Bíblia ensina. Sim. A Bíblia também ensina que tudo que eu pedir em nome de Jesus, ou seja, me ensina que eu tenho que orar, sim, sempre em nome dele. A Bíblia diz que eu não tenho acesso a Deus, a não ser que seja por meio de Jesus Cristo. Que a única forma de eu chegar à presença de Deus é por meio de Cristo. Então nós oramos sempre em nome dele. Mas de alguma forma esta expressão, em nome de Jesus, saiu do final da oração, ou do momento em que você está caminhando nessa oração, para um momento de determinação. Perfeito. E de decisão. Vai acontecer, em nome de Jesus. E aí eu busco aqui o exemplo do meu querido presidente aqui, quando usou a expressão pai, manda-me dinheiro, e a mãe falando. Eu estou falando igual o pai leu. Mas pode ser também em nome de Jesus. E, de qualquer forma, o que eu estou colocando aqui é que há uma diferença importante, talvez até teológica, para a gente caminhar nessa via, para dizer, seja feita a vontade de Deus. Eu oro em nome de Jesus, mas eu não posso determinar Amém. Que isso venha a acontecer. Eu não sou Deus. Mas vocês sabem muito bem que na nossa normalidade religiosa, evangélica, a gente tem essa fala. A nossa fala é exatamente essa. Sim. Então a gente precisa posicionar isso de uma forma amorosa e pedagógica para os nossos ouvintes, para poder distinguir isso, dizer, não está errado dizer em nome de Jesus, mas olha que você não pode colocar isso acima do se o Senhor quiser. Na verdade, o que a gente vê é que muitos irmãos oram dessa forma, não é por maldade não, sabe, JR? Claro, isso. Assim, é porque aprenderam assim, é porque ouviram, viram assim. O que as Escrituras nos ensinam é que Jesus é o nosso mediador, é por meio dele, através dele que nós chegamos ao trono do Pai. Agora, as Escrituras também nos mostram que nós não temos autoridade para determinar alguma coisa ao Senhor. Uma pergunta aos queridos ouvintes: qual de vocês ou quem de vocês garante que amanhã está vivo? Quem de vocês garante que hoje estará vivo ou tem controle sobre esse músculo que bate no peito chamado coração? Ninguém. Ora, se nós não temos controle sobre o que vai acontecer em nossas vidas em 20 minutos, como teremos condições de dar ordens ao eterno? Como pessoas finitas podem determinar ordens a um Deus infinito? Como pessoas que não conseguem enxergar meio palmo à sua frente podem dar ordens a um Deus sempre eterno? Nós precisamos aprender a orar segundo a vontade de Deus. E isso nos leva a um pressuposto que é de submissão. Nos submetermos a Deus, nos colocarmos diante dele, dizendo a ele o seguinte: ó Deus Todo-Poderoso, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode curar essa enfermidade, mas seja feita a sua vontade. Eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode abrir a porta deste emprego que eu estou pedindo ao Senhor, mas seja feita a sua vontade. O problema é que a gente inverteu o processo e a gente quer dar ordens a Deus. Aí o que acontece? Muita gente não tem as suas orações respondidas, acha que Deus está de birra, acha que Deus não ama,
ama, acha que Deus não tem afeto, carinho, seja lá o que for. E aí a gente promove com isso uma diáspora, um bocado de gente saindo das nossas igrejas, não estou entrando no mérito de cair ou não da graça, mas saindo das nossas igrejas dizendo o seguinte: puxa, Deus ouve a oração de Joãozinho, mas não ouve a minha. É porque a gente não aprendeu a orar, a gente não aprendeu a se submeter à vontade do Senhor. Então, o meu conselho que eu dou aos milhares de ouvintes que estão nos ouvindo, ore em nome de Jesus, é por Ele, é por intermédio dele, mas deposite a sua vida diante do Senhor na certeza de que Ele vai responder da melhor forma possível. E às vezes o não é uma bênção de Deus na sua vida. Na verdade é um livramento. Sim. Às vezes o não é um livramento. E às vezes o espere mais livramento ainda. E se Deus não está te dando isso, é porque Ele tem uma coisa melhor para te dar. Agora, o negócio é que você não pode ficar parada naquele ponto de que tem que ser o que eu quero, tem que ser o que eu quero. E você se abra para que aquilo que Deus tem para te dar. E agora, fazer uma oração aberta significa dizer, você está submisso à vontade de Deus, é você perceber que talvez aquilo que você queira muito não seja aquele momento, ou não é a vontade de Deus. Então esqueça e vá buscar a vontade de Deus. É fundamental você entender isso, né? As pessoas entenderem essa questão de se submeter. É difícil. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Amém. Nós conhecemos bem o que é bom e agradável para agora, para este instante. Razoavelmente para amanhã e quase nada para depois de amanhã. Estou dizendo aqui, estabelecendo o tempo, lógico que não é essa regra aqui hoje, amanhã e depois. Mas perfeição, nós não sabemos o que é isso. Exatamente. Não podemos dizer que esse dia é perfeito, que essa pessoa é perfeita, que esse tempo, a gente não tem condições de dizer o que é perfeito. Porque por causa da nossa imperfeição, o pecado, aí nós retomamos esse tema, ele destruiu isso aí, né? Claro. Deturpou, a gente não consegue enxergar. Então é necessário, olha que submissão nós precisamos ter a Deus, ouvinte, para identificar a vontade dele. Isso. Porque esta vontade, a vontade dele, ela é perfeita, ela vai colocar você no lugar correto. Exatamente. Embora pareça difícil, porque não é fácil. Eu quero arroz, você que está me dando feijão. Pois não, claro. Aí volta aquele assunto que você estava falando logo no início do debate. O regresso às Escrituras. Se a gente conhece as Escrituras e faz dela lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, se nós meditamos na palavra de Deus de dia e de noite, nós aprendemos de forma geral a vontade de Deus para as nossas vidas. A palavra de Deus nos traz princípios que devem regrar a nossa caminhada. A grande questão é que muitos cristãos hoje não conhecem a Bíblia. Por exemplo, as estatísticas dizem, caros debatedores, que 50,66% dos pastores nunca leram a Bíblia toda. Quiçá os crentes. Então, se a gente não conhece a Bíblia, a gente não conhece a palavra de Deus, não conhece a vontade de Deus, e aí a gente fica querendo substituir a palavra por outras coisas. A gente vai patinando nisso daí, né? Então, assim, eu entendo que nós precisamos conhecer de forma efetiva, frutífera, profícua a palavra do Senhor. Muito bem, são 11h42 aqui na 93 FM. Minha gratidão aos queridos debatedores pela fala transparente e sincera num assunto, querido ouvinte, de máxima importância: identificar o querer de Deus e nos submeter ao querer dele, abrir mão daquilo que a gente entende como muito, muito especial, muito importante para ouvir claramente a voz de Deus e nunca deixar de orar. Ore mais. Ore um pouco mais, um pouquinho mais ainda. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Marcela. Vários sites de notícias brasileiros repercutiram entre ontem e hoje a história de uma mexicana que aos 16 anos teve uma foto dela nua compartilhada na internet por um ex-namorado. Essa moça contou que passou por muitos traumas, por vergonha e por culpa. E hoje ela se tornou notícia porque iniciou uma campanha para impedir a prática do chamado pornô de vingança e que acabou dando origem a uma lei no estado de Yucatán, que é o estado lá onde ela nasceu, uma lei para reger todo esse processo. E aí a gente pergunta, por que é que a prática do chamado nudes parece ser cada vez mais popular entre adolescentes, jovens e até adultos? E qual a visão bíblica sobre esse tipo de prática? Marcela, explica para os nossos ouvintes o que é nudes. O nudes é exatamente essa prática de enviar uma foto
nua ou seminua, de uma parte íntima do seu corpo para uma outra pessoa através da rede social, do WhatsApp. Nesse caso aqui, é dela com um namorado, essa menina tem 16 anos, depois do final... Ela tinha 16 anos, hoje ela tem um pouquinho mais de 16 anos, ela enviou uma foto seminua para ele. Com o final do relacionamento, ele resolveu expor essa imagem para todos numa atitude de vingança. E isso acabou repercutindo mais do que ela podia imaginar, porque ela chegou à faculdade e gente que ela nem conhecia tinha posse dessa foto, já conhecia. Os pais dela não sabiam. Ela conta que ela teve muito medo de contar para eles, que eram pais, segundo ela, conservadores, e ela teve que passar por todo esse processo, enfim, por causa de um nude. É verdade. Eu queria só destacar para os nossos queridos debatedores que não são poucos os casos de tentativa de suicídio, não são poucos casos de fuga. Muda para um outro estado e tal, mas é fuga, não é uma mudança assim, vou mudar para lá porque lá tá mais tranquilo, ou lá as pessoas não me conhecem tanto, porque é uma fuga em que meninas e meninos estão sendo submetidos. A Marcela destaca que é entre adolescentes, jovens e até adultos, essa prática vem ganhando espaço, e essa nota vem aqui para nos alertar em relação a esse assunto. A pergunta tá aí, por que essa prática parece cada vez mais popular, minha gente? Secularismo, nós fomos secularizados, o mundo tomou a forma da igreja de uma forma impressionante, e eu reconheço que é uma linha dúbia. O fato de você se relacionar com a cultura e tentar de alguma forma redimir a cultura, traz da cultura alguns conceitos e alguns valores muito complicados, né? Então você vai ver hoje, não somente entre aqueles que não conhecem a Cristo, mas entre os cristãos, um bocado de gente fazendo isso. Então você vai ver, em nome de Deus, desenvolvendo práticas que ferem alguns pressupostos relacionados à santidade, mesmo porque a santidade virou demodê, você não fala mais sobre isso, né? Quando você fala sobre santidade, você é chamado de fundamentalista, de conservador, de careta, você é xingado, você de certa forma é ridicularizado. Crentão, né? Então, assim, a gente precisa entender e usar a palavra. Eu volto de novo às Escrituras. Ela deve ser a nossa única e exclusiva regra de fé. A Bíblia nos ensina isso. A Bíblia nos ensina, por exemplo, se uma pessoa está namorando uma menina, uma moça está namorando um rapaz e não consegue se controlar, que se case. Então você vai vendo que a Bíblia trata de questões comportamentais. Quando você olha, por exemplo, para Corinto, que era uma cidade tão complicada, existia um pecado tão grande na área de moralidade lá, que foi criado um verbo chamado corintiosestai, que levava a dizer o seguinte: agir como uma garota corinta. Nós não estamos muito distantes, não. O que acontece é que o mundo tomou conta da igreja, e aí a gente começa a achar tudo muito natural. Eu queria colocar uma coisa que eu estou vivendo muito isso, né? Tem jovens e adolescentes, eu sei exatamente. O que acontece é que a figura do nude, né? Ela tem mais a ver com o relacionamento que você passa a ter com aquela pessoa, em vez da presencial, porque no final das contas tá todo mundo jogando, tá todo mundo conversando. Os meus filhos só falam pelo WhatsApp, amizade, encontros, conversas. Então, aquilo virou um veículo de intimidade, e normalmente os jovens, eu já não colocam tanto os adultos, mas os jovens, eles entendem que eles podem confiar, eles têm eles abrem um coração para aquilo e vira um lugar de relacionamento. É impressionante como eles não imaginam que aquilo que eles estão mandando possa ser usado de forma muito inconsequente, dependendo do sentimento da pessoa. Então, é algo que está acontecendo no mundo agora, independente do lugar onde esse jovem esteja, ele confia, ele acredita, ele cria uma intimidade. Eu falei, mas como é que você está falando isso com essa menina? Você conta toda a sua vida. É porque, de repente, aquela plataforma passou a ser um lugar social. É isso que a gente está vivendo. Presidente. Então, veja que interessante. Essa geração, e não é privilégio só dessa geração, né? Porque se a gente vai ver Sodoma e Gomorra tanto tempo atrás, mas devia ser assim, ou pior, mas seja como for, é esse desejo de ultrapassar limites, né? Que isso serve para a área religiosa, serve para a área secular, né? O sujeito que dá golpe, que põe um dinheiro que não é dele, ia falar um termo que não era
necessário falar, né? Um grupo de pessoas que não é necessário falar, mas que burla, né? Então, eu acho que hoje é difícil para o pai e para a mãe impor limites. Sem dúvida. E muitos não querem pagar esse preço. É melhor não falar. É melhor não falar. Eu só tenho Nem filhos. saber. Eu só tenho filhos. Então, quem tem filhas, que não é assim não. Não é assim não. Nós somos seres humanos. Nós fazemos parte de um só conjunto. É o que acontece o que acontece, pastor Ricardo, eu vou perguntar ao senhor e vou pedir a sua ajuda também, o senhor que é o mais velho aqui da mesa, o homem mais experiente, porque em 1519, que é de onde eu venho, as pessoas mandavam cartas. E algumas pessoas contavam a sua vida, o seu dia, até era como se fosse um diário, né? Isso. Mandava carta para alguém que eventualmente a pessoa não conhecia fisicamente, ela conhecia por carta. Sim. Não poucas as histórias de pessoas que conheceram seus maridos, suas esposas por carta. E aí, enfim, quando se encontraram foi para o casamento. Então, assim, eu não fico muito surpreso com o fato de alguém contar algumas coisas pela internet hoje. Mas o ponto aqui é que essas imagens elas revelam o quê? É uma sedução? É este o objetivo? É segurar o outro pelo viés da sedução física? Não é uma coisa intelectual, não é uma coisa espiritual, não é uma coisa emocional, é uma coisa literalmente tão somente física? Ou é uma inconsequência absurda, que é uma característica de uma faixa etária. Mas numa outra faixa etária um pouquinho mais experiente, existe uma suposta confiança que a pessoa adquire ali na construção daquele relacionamento. Então, é difícil explicar, hein, pastor Ricardo, mas tá com o senhor aí. Explicar já foi explicado, eu vou só, corroborar um pouco mais. Mas um outro ponto que eu vejo é a questão, principalmente não só os adolescentes, mas no conto geral os adultos também, que é a questão da aceitação. Vivemos um tempo onde as pessoas têm buscado, e aí aquela coisa incrível, ela posta, ela curte, e se ninguém comentar, ela fica desesperada porque ninguém comentou. Se eu tivesse botado não sei o quê. Então fica aquelas apelações, né, na internet. Então as pessoas precisam serem aceitas, elas querem ser ouvidas, pessoas que não têm quem lhe ouça, e aí a carência, né, tudo, juntando a questão da carnalidade, a questão que existe. De debruçar e depender e focar no corpo, no físico, esse corpo que tem sido já banalizado, e aí entre nós você vê menininhas de 1 ano, 2 anos com aquela sainha curtinha, irmãs que vestem as meninas já toda maquiadinha, menina tem 1 ano, 2 anos, olha que bonitinho, com a perninha toda de fora, e assim, são coisas que a gente vai vendo, a banalização do corpo que muitas vezes acontece entre nós. Isso tudo também aponta para o fato de que os valores da nossa sociedade, outrora absolutos, foram relativizados. Sim. Então, por exemplo, se você olhar para 30, 40 anos atrás, ainda que o homem fosse pecador e sempre é pecador, você vai perceber que alguns conceitos eram absolutos e que não se negociava. Hoje é. Então você vai ver a própria sexualidade, ela foi relativizada. O próprio comportamento das meninas, dos rapazes, ela foi relativizado. Estava conversando com o médico disse o seguinte, que há 30 anos atrás, quando uma menina ia ao consultório de ginecologista, ela ficava envergonhada por não ser virgem. Hoje, aliás, por não ser virgem. Hoje ela vai ao consultório e fica envergonhada porque é virgem. Então a gente vive naquilo que os sociólogos chamam de era líquida, da liquidificação de todas as coisas. Essa liquidificação proporciona com que todos os valores, outrora absolutos, sejam desconstruídos. E aí é fruto do marxismo cultural e de tantas outras coisas mais que tem arrebentado com a nossa sociedade. O problema é que nós, como cristãos, ou a igreja, ela não tem conseguido trazer resposta para isso, porque ela consegue fazer a diferença entre santidade e moralismo, né? Então ela acha que é o moralismo que vai fazer com que alguma coisa produza ou proporcione mudança, quando na verdade não é isso. Então nós vivemos um tempo muito complicado, que já passou da pós-modernidade, que é hoje que nos leva a refletir. Se a gente não tiver um posicionamento, uma postura diferenciada, a gente vai ter problemas sérios nos próximos anos. Eu vou dar um exemplo aqui meio trágico, e aí vou abrir aqui para vocês, mas é um exemplo trágico, é você imaginar que você tá aí na internet, alguém manda uma foto da sua mãe sem roupa.
ou do seu pai. É trágico, eu avisei, não avisei que era trágico? Mas é o que os seus filhos vão falar, minha querida ouvinte, enquanto você continua a encaminhar essas coisas. No futuro, os seus filhos vão dizer isso. O que hoje pode ser um absurdo, você fala, não, a minha mãe não, meu pai não, Deus me livre. Não, para com isso, mas é o que seus filhos vão dizer se você não se precaver. Amém. Se você não se comportar de uma forma que isso não esteja exposto. Nós temos ouvido sobre internet, a internet não permite esquecimento. Internet não, a gente esquece, que tá lembrado? A gente vive dizendo o seguinte, que é um escândalo após, são tantos escândalos, que a gente não lembra do escândalo da semana anterior. Passou, gente, 2, 3 dias, mudou o escândalo, mas a internet não permite. Veja, várias pessoas indicadas para cargos públicos perdem a indicação por coisas que elas escreveram anteriormente. YouTubers agora estão aí com patrocinadores grandes aí, perdem o patrocinador por causa de coisas que eles escreveram há 5, 6 anos. E aí essas coisas que foram escritas há muitos anos, elas acabam repercutindo hoje. Uma patrulha, isso tudo, enfim, sem entrar nesse mérito, mas é o fato de você dizer assim, eu não devia ter escrito. Olha, se não devia ter escrito, imagine se não devia ter falado, você imagina as coisas que podem ser expostas e a gente mantém isso, é um perigo muito grande. JR, eu queria dar só uma ênfase para essa jovem que eu achei fantástico o exemplo dela, que ela pegou aquele limão e fez uma limonada. Ela não tinha como, ela saiu da condenação, ela saiu daquela vergonha, daquela situação e tentou fazer algo com aquilo. Então, eu queria, assim, parabenizar essa jovem. Eu fiquei muito impactada com essa notícia, porque ela se posicionou, olha, eu estou errada, eu fiz a coisa errada, ele fez a coisa errada, mas ainda assim eu quero evitar que outras pessoas façam também. Então, ela buscou, ela se levantou e fez com que acontecesse uma lei, que é onde os processos mudam. Eu quero agradecer os nossos debatedores mais uma vez e dizer o seguinte, se a sua vida foi exposta por conta disso, não pense na hipótese nem remota de interromper a sua vida por causa disso. Amém. Tem que lutar contra essa história, é uma bandeira que você pode assumir. Se você nunca fez, não faça. Se você fez, é necessário que você tenha cuidado com isso. Muito, muito cuidado. É até difícil a gente explicar isso aqui, porque nos falta a experiência para poder analisar esse assunto, um assunto novo. A gente não tem grandes especialistas nesse tema para dizer, olha, as consequências disso, etc., porque é uma questão complexa, muito, muito complexa. Eu ouço aqui, falando conosco aqui pelo WhatsApp, pais dizendo, olha, minha filha, isso, eu não sei o que eu faço, nós estamos envergonhados. E os pais ficam envergonhados. E às vezes a maneira como conversa com os seus filhos produz uma reação, mas olha, são seres humanos, pai e mãe normal de carne e osso, a reação às vezes pode ser abrupta, porque pode parecer para eles um susto. Claro. Um pai dizer, a minha menininha, a minha princesa, não pode. Então, gente, muito cuidado com isso. E outra coisa, procure ajuda. Não tem aí uma resposta imediata, procure ajuda. Amém. Liderança, gente da área de psicologia pode ajudar e deve ajudar. Tem gente que está estudando esse tema para a gente chegar num lugar e ajudar as pessoas que passam por circunstâncias difíceis e complexas como essa. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Vamos dar parabéns aqui ao pastor Márcio Rocha, da Comunidade Evangélica da Zona Norte. A pastora Deonice Souza de Oliveira, da Assembleia de Deus em Peniel, São Cristóvão, o pastor Elias de Carvalho, do Ministério Vencendo com Cristo na Tijuca, a pastora Maria do Socorro, da Igreja Pentecostal Revelação de Cristo em Benfica, o pastor Anderson Zenito, da Comunidade Evangélica Shalom, em São João de Meriti, ao pastor Ari Iaque, da Igreja Missionária Evangélica Maranata em Caxias, o pastor João Teodoro, da Comunidade Evangélica Amor e Fé em São Gonçalo, ao pastor Juliano Barbosa, da Assembleia de Deus Ministério Vida em Belfor Roxo,
e ao pastor Albert Gouveia, da Igreja Nova Vida do Lindo Parque, em São Gonçalo. Marcela, vamos destacar aí os nossos queridos debatedores, né? Temos aí 2 pela sua lista aí que você apresentou. Temos o pastor aqui, Márcio Márcio Rocha, o rei daquele doce com fruta dentro que ele não traz há bastante tempo. Ele tá marcado para vir amanhã. Então fica aqui a dica, né? Como você disse, você ensinou isso falando com o Cid hoje, né? Fica a dica, pastor Márcio. Fica a dica. Não, tadinho, aniversário dele hoje. Tá, né? Aniversário dele é hoje. Aí vai fazer o bichinho. Amanhã ele traz o doce. Ué, por que não? Não é ele que faz. Não, ele não faz o doce, não é ele que faz. O Márcio não cozinha nada, Marcela. Você tem que entender isso. A Marizane já deve ter dito isso aqui, se não dispensou. Entendeu? E o pastor Ariaque, que é o seu pastor. Então fica à vontade para mandar um abraço para ele. Você é pastor. Beijo pro senhor. O senhor é uma bênção na minha vida. O senhor sabe que o senhor é um exemplo de Deus para minha vida. Eu agradeço demais os queridos debatedores, parabéns aos ilustres e amados aniversariantes, que Deus continue a abençoá-los grandemente em nome de Jesus. Muito obrigado ao pastor José Magalhães Furtado, presidente da nossa mesa debatedora, o homem que vai à padaria de terno. Tem pão aí? Saiu o pão e ele vai de terno. Se mais tarde tiver que ir ao açougue para buscar carne, ele vai de terno também. Foi jogar bola com a gente. Mas ele não foi jogar, ele foi dar o chute inicial, né? E mostrar lá como é que, entendeu? Porque é o nosso ilustre presidente. Obrigado, presidente. Eu que agradeço a oportunidade. Agradeço a oportunidade, mando um abraço aí pra minha família, sempre atenta, todo o povo da Metodista Central do Duque de Caxias, ligadinho, povo de Caxias também, ligado nesse programa. Muito obrigado, pastora Virgínia Estevão. Eu queria agradecer também a estar aqui, né, JR, minha mãe, que é fã incondicional sua de tantos anos, e toda a igreja Semente Fogo e o Ministério de Cura e Revelação. Pastor Ricardo Pinudo, obrigado, um abraço, meu irmão. Valeu, Jota, muito obrigado, Deus abençoe a todos, convidar o pessoal aí, a galera, para curtir a nossa página, Craques da Paz. Vamos estar colocando daqui a pouquinho lá as postagens, as fotos de segunda-feira do nosso encontro, que foi muito bom, foi bênção, 11 decididos lá, meninos da base, foi muito legal. O Rodrigo Caio do Flamengo esteve com a gente lá. Maravilha, pastor Renato Vargens, muito obrigado também, além da presença do senhor aqui, por mais uma obra que o senhor me dá a honra de receber diretamente das suas mãos. Perguntar não ofende, tudo aquilo que você sempre quis saber sobre comportamento, vida cristã e teologia. Obrigado, pastor Renato. Prazer é meu, JR, sempre estar aqui com vocês e ver o serviço que essa rádio tem proporcionado à Igreja Evangélica no Brasil. Quem quiser ler o que eu escrevo, pode me encontrar nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, Renato Vargas, só seguir. Maravilha, obrigado, pastor. Nós vamos orar juntos e apresentar diante de Deus nossos temas. Nós temos orado constantemente pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Temos orado de forma especial por Cícero, que é companheiro nosso aqui do Grupo MK, trabalha conosco aqui há muitos anos, está internado, precisando muito das nossas orações. Eu tenho desafiado você, ouvinte, esse povo de Deus, nossos queridos pastores e pastoras que participam conosco aqui, a estar intercedendo pela vida do nosso querido Cícero. Oramos pelo povo querido da Muzema. Quanta gente ainda passando aquele sufoco. Lembramos aqui na última segunda-feira sobre uma das igrejas, né? A igreja do pastor Cláudio, que foi chamada à presença de Deus, fruto dessa tragédia terrível. A igreja onde, a rua onde fica a igreja inunda constantemente, entrou água na igreja, perderam todos os equipamentos de som, uma situação muito triste, mas o povo não perde a fé. É impressionante como a fé e esperança. Segunda-feira eu contei aqui, vou só relatar isso brevemente, a fala da filhinha. A mãe, a Dilma, continua internada em estado gravíssimo, com várias cirurgias reparadoras constantemente agora. O pai foi sepultado domingo, eu estive lá. E ela disse a um dos pastores que lá estava, o pastor Carlos, ele foi trazer uma palavra de consolo para ela. E ela disse para ele assim: pastor Carlos, se o senhor precisar de mim, pode chamar. Eu estou à sua disposição. A voz de uma menina de 10 anos como uma missionária. Nem vou dizer que é pequena missionária, porque quem diz isso é uma grande missionária. Que Deus continue abençoando. Nós continuamos a orar também pela Clarinha, que é o nome dessa menina extraordinária. Vamos orar, queridos e amados ouvintes. Pastor.
Senhor, nós somos agradecidos pela vida do pastor Márcio Rocha, pela vida do Cícero aqui apresentado, meu Senhor, toda essa tragédia que se abateu sobre o Rio de Janeiro. Nós te agradecemos pela vida da pastora Deonice Souza de Oliveira, pelo pastor Elias de Carvalho, pastora Maria do Socorro, o pastor Anderson Zenito. Estende a tua mão de poder também sobre o pastor Arilac, amado Senhor, o pastor João Teodoro, que tu conheces muito bem, esteja debaixo da tua graça. Da mesma forma, pastor Juliano Barbosa, pastor Albert Gouveia, todas as questões que estão sendo colocadas. Tu és o nosso socorro, tu és a nossa fortaleza. Por isso nós te pedimos, entra com providência, abençoa a família brasileira, em especial a família do Rio de Janeiro e os ouvintes desse programa e dessa rádio, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.